Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Attitus Talks, o podcast da Attitus Educação que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, o empreendedorismo, a inovação, além de outras temáticas que fazem parte do universo da Attitus. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing da Attitus Educação e apresentadora deste podcast. Seguimos então com os nossos episódios especiais gravados dentro do estúdio aqui da Attitus Educação no stand no Gramado Summit, o maior brainstorming da América Latina. E hoje estamos contando com a participação do nosso vice-presidente de operações, William Zanella. Muito obrigado por participar do podcast conosco. Olá, todos muito bem-vindos aqui ao Gramado Summit e que a gente possa colaborar aí com o tema saúde, que é a nossa linha de hoje. Muito bom. A nossa convidada de hoje é enfermeira, economista, tem experiência de mais de 16 anos na área de gestão em saúde. Vamos apresentar a Juliana Fantini, então, para os nossos ouvintes, formada em economia, gestão, privatização pela Universidade Federal de Minas Gerais, mineira, bacharel em enfermagem pela Universidade José do Rosário Velano, a Unifenas. Possui também MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, a Juliana é gerente de Auditoria Assistencial e Saúde Populacional da Unimed Porto Alegre. Seja muito bem-vinda ao Attitus Talks, Juliana. Muito obrigada. Quero aproveitar e agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, com esse tema tão relevante aí para a sociedade, que é a questão da inovação na saúde. Agradeço a todos. Muito obrigada. A gente que agradece, Juliana. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu interesse nessa área de gestão em saúde. Eu vi que tu tens uma formação muito forte nesse sentido, né? E essa base como enfermeira também. E como que a enfermeira Juliana acabou se tornando a gestora Juliana? Na verdade, a economista Juliana, que sempre, coincidentemente, ingressou no mercado de trabalho por meio da área da saúde, sentiu a necessidade de entender um pouco mais dos processos para que eu pudesse entregar um pouco mais, agregar um pouco mais de valor na rotina do dia a dia dos processos assistenciais, né? Então, eu comecei na área de processos, qualidade, planejamento estratégico, gestão de projetos, qualidade e segurança assistencial e, naturalmente, as coisas foram evoluindo para a parte de gestão. Então, eu comecei ali com segurança, epidemiologia, controle de infecção e, aos poucos, a própria sistema de saúde foi migrando para uma evolução na gestão pela qualidade, gestão, e aí eu fui evoluindo naturalmente com isso. E aí eu senti essa necessidade de ter uma formação mais profunda na área de saúde para que eu pudesse contribuir um pouquinho mais. E aí as coisas foram acontecendo, depois a gente começou a falar um pouquinho mais sobre valor em saúde. Então eu entrei para a área de consultoria para uma empresa que eu me orgulho muito, que é o IAG Saúde. A gente contribuiu aí com a formação de um programa de qualificação bem importante da Unimed Belo Horizonte, da sua rede prestadora, e as coisas foram acontecendo e eu fui evoluindo dentro da minha formação e também da minha experiência profissional, indo sempre para a área de gestão até chegar onde eu estou hoje, que é na área de auditoria assistencial, que tem como propósito a melhoria da qualidade da assistência, a garantia da pertinência do cuidado. Também é responsável pelo Escritório de Valor em Saúde da Unimed Porto Alegre, pela área de saúde populacional, onde a gente faz um melhor entendimento do perfil epidemiológico da população, onde a gente consegue estratificar os riscos e fazer um planejamento mais adequado de cuidado de acordo com as necessidades e as expectativas de cada um dos indivíduos, né? Então, foi assim que minha jornada evoluiu. Que bacana. Até vou perguntar para o William, que tem toda essa base, né, muito forte na área de gestão, sobre a relevância da questão da gestão e das operações na área de saúde, especificamente. Escutando a Juliana aqui, a gente vai passando um filme, né? Todas as áreas, mas em especial a área da saúde, se tem um primeiro olhar lá com o atendimento, com a conta, que é onde tem
uma sensibilidade maior com o paciente, com a dor, e há no back-office, vamos dizer, desse processo, uma necessidade de organizar esses fluxos, organizar procedimentos para que o melhor atendimento à ponta, ao paciente, ela ocorra de maneira mais satisfatória e com maior eficiência, sendo para o tratamento, sendo para aí esse atendimento mais primário. E a gestão traz ferramentas que permitem com que esse fluxo, esse processo possa ter padrões de qualidade, padronizações que vão trazer, de certa forma, conforto ao paciente. E também um fator importante que é o custo da saúde, que ele precisa ser equalizado para que se possa ter o atendimento da forma também mais eficiente ao paciente. Então, esses são princípios que a gente escuta e consegue olhar no currículo da Juliana esse suporte aí por onde passou para esses movimentos. Mas eu vou permitir aqui fazer uma pergunta já inicial para a Juliana. A gente conversa com os alunos, conversa com os professores da área de saúde, sejam eles médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, de para onde está caminhando a saúde, para quem está iniciando hoje num curso de 5, de 6 anos, com toda a sua experiência, com toda essa bagagem que você tem. O que você pode falar para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, sobre o que você está enxergando do futuro da saúde aí para os próximos anos? Eu acho que a gente, na área de saúde, está num momento muito importante de reflexão e de transição. A gente precisa evoluir com essa jornada de transformação do sistema de saúde para que a gente possa conseguir um mínimo de sustentabilidade desse sistema que está bastante ameaçado neste momento. Nós temos um cenário de envelhecimento populacional bastante acelerado. Nas próximas décadas, aí, a gente vai dobrar o percentual de idosos, que hoje gira em torno de 15%, a gente vai chegar em 30%. Espera-se que no Brasil chegue em 30% e no Rio Grande do Sul, 35%. Paralelamente a isso, a gente tem um processo de transformação epidemiológica, nutricional e tecnológica, né? Com uma grande concentração de doenças crônicas e 80% delas não transmissíveis, né? E isso gera uma carga no sistema de saúde bastante relevante e um melhor entendimento da forma como a gente faz o gerenciamento da saúde dos nossos clientes. Hoje, o sistema de saúde, o modelo de funcionamento dele é totalmente voltado para um atendimento episódico, agudo, que gira em torno dessas doenças crônicas. Ele é muito reativo, ele é muito fragmentado e com uma judicialização bastante recorrente cada vez mais, com um avanço tecnológico enorme, sem substituição de custos, né, de uma maneira não substitutiva, assim. A gente usa essas tecnologias de maneira não substitutiva e, mais do que isso, na maioria das vezes, esse avanço tecnológico ele não representa nenhuma melhoria de diagnóstico, nenhuma melhoria na qualidade do atendimento ou na melhoria da vida das pessoas. A gente não tem continuidade de cuidado, o cuidado é fragmentado e isso não traz uma qualidade de vida. A gente fala muito sobre doença. O sistema de saúde precisa começar a falar sobre saúde e não sobre doença. Então, a gente precisa olhar para as pessoas de uma forma diferente e fazer com que essas pessoas se engajem, se responsabilizem no seu próprio cuidado. São elas que são responsáveis por cuidar da sua saúde no futuro e elas precisam entender que os seus comportamentos, seus hábitos de vida é que vão determinar a sua saúde no futuro. Então, quando a gente fala de educação, a gente precisa falar sobre a educação das pessoas e uma melhor orientação para as pessoas sobre o cuidar da sua própria saúde, sobre se responsabilizar sobre isso. Isso eu acho que é uma questão fundamental quando a gente fala sobre educação. E a educação dos futuros profissionais da saúde está muito relacionada a isso, né? Então, como é que esses profissionais eles se tornam parceiros das pessoas para que elas possam gerenciar suas próprias saúdes e que esses profissionais sejam um apoio? E a gente tem falado muito sobre transformar a entrega de valor em saúde, né? Ontem no Palco Saúde só se falou sobre isso, né? Sobre a entrega de valor em saúde, sobre health-based care, sobre cuidados de saúde baseados em valor. E a gente precisa preparar essas pessoas para fazer essa entrega.
tem toda uma parte tecnológica que é de conexão de dados para que as pessoas possam ter as informações sobre a jornada, que a jornada seja melhor gerenciada sobre os planos de saúde. Eu até falei sobre isso ontem. Hoje elas compram um plano e elas têm acesso livre e desordenado no sistema, então elas consomem de uma forma desordenada. E, num primeiro momento, isso parece bom, mas, na verdade, elas estão soltas e, mais do que isso, elas não têm os seus problemas de saúde resolvidos, né? Então, o que a gente precisa é garantir um modelo de atendimento que tenha uma coordenação e uma continuidade do cuidado, que entregue mais valor para as pessoas. E aí, quando a gente fala de valor, a gente está falando de entender as necessidades e as expectativas de cada indivíduo e oferecer um cuidado individualizado numa jornada que faça sentido para aquela pessoa e que melhore a sua qualidade de vida, né? E a gente precisa de informações. Então, a gente precisa de conexões. Então, o profissional do futuro é aquele que consegue fazer as conexões, que consegue trabalhar em equipe, que consegue entender esses conceitos de valor em saúde. A doutora Márcia Macchidice publicou há pouco tempo sobre isso um artigo que avalia o conhecimento dos profissionais médicos, dos estudantes médicos, sobre os principais conceitos ou os conceitos básicos de valor em saúde. E ela vê que é quase nulo o conhecimento sobre isso. Então, as escolas, elas não falam sobre isso, então a gente não pode esperar que profissionais que estejam entrando hoje no mercado de trabalho estejam preparados para entender sobre essa pauta. E uma outra coisa sobre educação também que eu acho bastante relevante a gente está falando sobre Open Health, né? A gente está falando sobre dados, a gente está falando sobre conexões, toda a tecnologia que está sendo desenvolvida, além de melhoria do diagnóstico, além de medicamentos, com uma maior precisão, né, das coisas, tem também uma questão bem importante de jornada, né, de gerenciamento de jornada, com controle remoto das pessoas, né, com wearables, para que a gente possa fazer um cuidado mais preventivo e mais preditivo. Então, eu preciso de pessoas que consigam minimamente entender aquelas informações. Então, o desenvolvimento de uma cultura data-driven é muito importante e isso também eu não vejo acontecer nas escolas. Então, a gente está caminhando no mercado, né, no sistema de saúde como um todo. A gente está falando sobre inovação, e inovação em saúde é pegar uma invenção, que é um modelo de gestão que foi construído em 2006, 2007 por Porter. E que a gente fala e entende que esse é a solução para a sustentabilidade do sistema, é a gente eliminar os desperdícios numa jornada otimizada, com entrega valor em saúde, que melhora a experiência do cliente. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem pessoas preparadas para este cuidado multidisciplinar e integrado? A própria profissional de saúde não consegue ou não entende a importância do registro assistencial adequado, ou às vezes não tem nem tempo para isso. E a gente está falando em predição com dados que estão sendo gerados por essas pessoas, né? Então, essas pessoas precisam entender a relevância dos registros e a gente precisa qualificar esses registros. E minimamente ter uma capacidade analítica para olhar para esses dados que estão sendo gerados aos montes, porque hoje antes a gente não tinha dado. Hoje a gente tem muito dado, mas a gente não tem uma estrutura organizacional que dê conta, profissionais preparados para olhar para isso, entender o que isso significa e conseguir transformar isso em ação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Valesca, olha a densidade da resposta da Juliana, né? Que a gente pode abordar diversos aspectos que vão preparando nessa formação dos nossos profissionais de saúde. Eu vou pensar na tua fala alguns pontos para fazer alguns destaques e voltando para que, se possível, dar detalhes. Lá no início, tu falaste da mudança demográfica populacional. Então, olha o contexto lá de onde a gente está inserido, de como está mudando perfis de população, ele é importante para a base do que vai chegar das novas demandas em saúde. Então, pensar esse ponto. Pensar um segundo ponto, que é jornada, né? Por várias vezes ela foi conduzindo a fala de olhar a jornada, não olhar o atendimento pontual, mas como isso se constrói, né? Esse paciente
E lógico, aqui trazendo caso Unimed, mas se a gente vai olhar no SUS também, tem os mesmos problemas, de olhar a jornada, né? Então, um exame que se fez agora, este procedimento, essa relação. E em algum outro momento, então, eu penso esse segundo elemento de jornada, né? Um terceiro elemento também super importante aqui, pelo menos na minha ótica, nós falamos de um atendimento multiprofissional integrado, né? Também tem uma derivada da jornada, mas quais os múltiplos conhecimentos precisam ser trabalhados em equipe para que, de fato, o atendimento ele ocorra de forma satisfatória, né? Então, são características, são habilidades que vão acima ou adicionais a você fazer o teu procedimento que a tua especialidade está dizendo ali na fisioterapia, na enfermagem, na medicina. Então, vai entrando. E para encerrar aqui esses destaques, vem no último ponto, capacidade analítica, gestão de dados. Usou aqui alguns termos de tecnologia, né, que vão lá dos relógios que estão no pulso, dos celulares aqui estão medindo a nossa qualidade de sono, quantos passos, enfim, e que em algum momento a gente vai estar com tudo isso integrado, vai poder fazer predição. Então, olha as habilidades necessárias aí para esse futuro profissional. Capacidade analítica, capacidade de integrar informações, capacidade de dar 2 passos atrás e olhar a floresta, não olhar uma única árvore, né? São elementos destacados na sua fala. E como está o dia a dia hoje, Juliana? Assim, que está no dia a dia, você está lá, a Unimed, né, com milhares de profissionais no entorno, né? Como que está hoje isso? Você fala, várias vezes falaste também de os profissionais não estão prontos, não, isso não sai. Lógico, vários profissionais formados há muitos anos, enfim. A Unimed tem feito algum movimento em sentido de capacitação desses profissionais? Como é que está, então? Como é que está o contexto de hoje com todo esse cenário maravilhoso que você falou de futuro, que tende a trazer melhores cuidados à saúde? Mas como é que nós estamos hoje? Não só na Unimed Porto Alegre, eu acho que a Unimed Porto Alegre é uma empresa bastante inovadora, então ela tem capitaneado essa transformação aqui no Rio Grande do Sul. Mas o sistema de saúde como um todo tem investido em movimentos ainda muito incipientes, mas de fazer essa transformação do sistema de saúde, né? E aí, quando você falou da árvore, eu lembrei exatamente que o que é o mote do nosso modelo. É a gente não olhar para o indivíduo naquele atendimento, mas olhar para ele como um ser biopsicossocial inserido num contexto e que a sua saúde depende deste contexto e de forma como ele se relaciona com esse contexto, né? E só complementando também a questão do profissional, ele tem que ter uma capacidade relacional enorme. Então, tem uma parte técnica que é super importante e relevante, mas essa capacidade de se conectar com as pessoas e de se conectar com uma rede de cuidado organizada estrategicamente para atender as necessidades e expectativas das pessoas faz com que ele tenha essa demanda relacional muito relevante, né? Então, essa é outra frente de formação que eu acho que precisa ser melhor trabalhada dentro da educação. Voltando à sua pergunta, já tem alguns anos que a gente está trabalhando de uma maneira mais forte na reestruturação desse modelo, de transformar a forma como a Unimed Porto Alegre se relaciona com seus clientes, oferecer para ele um plano mais estruturado de cuidado. A gente investiu muito em tecnologia nos últimos anos para isso e também na formação profissional. E há 2 anos a gente conseguiu incluir, virou uma pauta muito estratégica, a questão da entrega de valor em saúde. E na hora que a gente conseguiu fazer isso, foi um avanço, porque isso entrou dentro da estratégia, né? Então, hoje a gente está trabalhando para formar uma rede prestadora conectada com esses nossos valores e com esse nosso propósito. Então, a gente desenvolveu uma rede de cuidados continuados, por exemplo, com participação de toda a nossa rede prestadora. A gente co-construiu com eles essa solução. Então, a gente está num processo de desenvolvimento interno bastante importante, com muito investimento,
tanto para os médicos cooperados, para que eles entendam essa nova lógica. Então, a gente tem um programa de educação específico para os médicos cooperados. A gente tem um programa de qualificação de rede, porque, assim, quando a gente fala do sistema de saúde suplementar, as operadoras elas têm um papel muito importante nos incentivos corretos para que essa transformação aconteça. Então, a gente está organizando o sistema de saúde para que eles tenham os incentivos corretos para que eles possam avançar nesse sentido. A gente precisa avançar com a transformação do modelo de remuneração. Então, a gente ainda vem fazendo isso em pequena escala, com pequenos projetos que a gente tem trabalhado, mas eu vejo já uma transformação muito legal. Então, a gente tem um programa de treinamento interno para os médicos cooperados e a gente tem um programa de treinamento interno para todos os colaboradores e, mais especificamente, para a alta liderança, um programa bastante intenso com uma consultoria bem renomada de mercado que tem nos apoiado a fazer essa transformação. Porque essa transformação, ela tem que ser definida pela estratégia, né? É muito difícil que a gente consiga essa transformação de baixo para cima. Algumas coisas é possível, talvez essa não. Então, a gente precisa fazer esse alinhamento dos conceitos, que é nessa fase que a gente está, e eles já entenderam a importância disso, e a gente tem trabalhando nisso com a alta liderança, e com este programa de treinamento para todos os colaboradores. A gente transformou um pouquinho, a gente fazia muito treinamento, sala de aula, depois a gente passou para fazer treinamentos virtuais, e agora a gente tem trabalhado em lives, em outros formatos, em podcasts, em vídeos, para que as pessoas interajam um pouco mais, consigam se enxergar dentro daquele contexto que está sendo dito, leva as pessoas para cocriações, então, sabe, aquelas metodologias de design. Bom, nós temos este futuro, a gente tem este propósito, como é que juntos essa área consegue contribuir para isso? Então, as pessoas, elas se sentem mais parte daquilo ali, se sentem mais engajadas, entendem melhor o seu papel naquilo ali e aí contribuem com essa transformação. Que bom te escutar, Juliana. Essa tua fala conecta muito com o que nós acreditamos na Agitus Educação, porque a gente procura realmente preparar as pessoas, não apenas para a sua profissão, para a sua atuação ali especificamente, seja na área da saúde ou na área da gestão ou nas outras áreas nas quais trabalhamos, mas também preparar para a vida, né? Com as suas soft skills, habilidades, competências, preparar para a sua jornada enquanto carreira de uma maneira mais sistêmica, mais ampla, né? Realmente fazer com que ele consiga ter uma visão que permita, né, uma conexão maior com o mercado de trabalho, seja como empregado em alguma instituição ou mesmo como empreendedor também, para gerir seu próprio negócio, seu consultório, sua empresa, e poder, então, ter essa visão um pouco mais sistêmica em relação ao mercado. Então, muito bacana essa tua fala, né? Todos os nossos cursos trabalham essas questões de habilidades comportamentais, também falamos em todos os cursos sobre inovação, sobre tecnologia. E aí eu queria te trazer uma questão exatamente em relação à saúde 4.0, que é esse termo que se usa hoje para falar da tecnologia aplicada à saúde, baseada em dados. E a gente percebe que você tem uma interação, tem alguns projetos relacionados a isso. Queria te ouvir um pouquinho, então, sobre a Saúde 4.0. Bom, a Saúde 4.0, a gente começou a trabalhar com esse conceito há mais ou menos uns 2 anos, também dentro dos nossos projetos estratégicos. A gente adquiriu algumas tecnologias, algumas plataformas de conexão, porque quando a gente fala em Saúde 4.0, nada mais é conectar pontos, né? Conectar para transformar. Essa é o nosso mote do planejamento estratégico. A gente precisa se conectar para transformar. E hoje a gente enfrenta alguns desafios e alguns riscos relacionados a isso. A gente tem uma questão importante aí de integração desses dados, né? Então, a gente precisa de muito investimento. Eu tenho recebido, assim, quase que diariamente startups ou pessoas que desenvolveram aplicativos ou soluções, cada uma mais fantástica do que a outra, mas eu não consigo incorporar isso no meu dia a dia, porque eu tenho uma estrutura de tecnologia já funcionante que mantém a minha operação
E eu tenho uma plataforma de conexão com os clientes, onde a gente faz a navegação do cuidado, que é o gerenciamento desse trajeto, e eu preciso conectar essas soluções a essas plataformas para que eu tenha a integralidade que eu estou dizendo, né? Então, eu ainda tenho um grande desafio de qualidade e confiabilidade de dados, eu tenho um grande desafio na questão de financiamento dessas integrações, de justamente, assim, a gente investe muito, tá? Muito mesmo, em tecnologia. Eu acho que eu posso divulgar esse valor, porque ele é público, né? Mais de 30 milhões foram investidos nesse último ano em tecnologia. Mas a questão da interoperabilidade de dados ainda é uma questão bastante relevante que nos impede de avançar nesse sentido. Então, a gente adquiriu essa plataforma de gestão do cuidado, onde a gente já consegue monitorar de alguma forma os nossos clientes, fazer um plano de cuidado para eles e interagir com eles, de certa forma, no gerenciamento da saúde do dia a dia deles. Mas a gente tem essas dificuldades ainda. Uma questão bastante importante relacionada à qualidade e segurança de dados, né? Como é que a gente garante isso? Como é que a gente garante que o próprio cliente ele disponibilizou e nos autoriza a olhar para os dados deles com segurança, com muita ética, com muita responsabilidade. Então, ainda é uma questão bem importante. A gente precisa se conectar com eles para que eles nos autorizem a olhar para esses dados e a usar esses dados para a melhoria da qualidade de vida dele. Então, ainda temos muita gente que a gente já poderia estar identificado, nomeado e procurar essas pessoas, mas a gente ainda não tem autorização para fazer isso, de conectar esses pontos. Então, ainda temos alguns desafios aí pela frente, mas esse é um propósito. A gente tem constância nesse propósito, que eu acho que isso é o mais importante, e a gente tem tentado buscar parcerias com a nossa rede prestadora para que a gente possa fazer esse compartilhamento de dados e conectar esses pontos para que a gente possa oferecer um melhor cuidado e entregar o nosso propósito, que é fazer a diferença no cuidado das pessoas. Então, eu penso que a gente está no caminho, que as dificuldades que a gente enfrenta, elas são enfrentadas não só pela Unimed, mas por todo o sistema de saúde, mas acho que a gente está avançando num bom sentido para isso. Bacana, Juliana. Meu papel aqui é fazer destaques e a gente ir conduzindo isso. Na tua fala, na primeira, conectada com as segundas, tratou o tema da previsibilidade, né? Como é que a gente vai avançar com dados, com o passado, projetando o futuro, tecnologias, o cuidado aí com as autorizações, o arcabouço legal também, para que a gente possa ter todo esse cuidado. Porque na projeção da jornada isso tende a ter um melhor atendimento, vamos dizer assim, e um sistema mais saudável, porque a gente tem sempre essa relação custo, o lado do prestador de serviço, seja ele médico, enfermeiro, enfim, todo o sistema baseado, mas também tem o custo de quem está remunerando o sistema aqui, então a gestão ela precisa fazer esse equilíbrio, mas cuidando com o propósito de cada empresa. Fazer essas costuras, ele é um processo, como o nome já diz, ele é um processo, né? Ele não é uma varinha de condão que você faz e, bom, agora está tudo pronto e você vai se preparando para isso. E a minha pergunta é, estamos preparando esse cenário? Estou aqui imaginando alguém que está decidindo hoje entrar na área da saúde, vai ter toda a sua formação daqui 6 anos atuando no mercado. Que expectativa você tem da saúde daqui 5 anos? Esse era o encaminhamento. Eu acho que a gente vai ter muita evolução nos próximos 6 anos. Eu acho que a pandemia ela acelerou muito as transformações que estavam já vislumbradas para os próximos 10 anos. Ela fez isso acontecer em 2, né? E que foi muito bom. E eu acho que daqui a 6 anos a gente vai estar em outro momento em relação a essa conexão, em relação ao entendimento das pessoas sobre a sua própria saúde. Eu acho que a gente já vai ter avançado e a gente fala de novo modelo assistencial, mas ontem o próprio Luciano Mantelli falou sobre isso ontem ali no Palco Saúde. A gente fala sobre um novo modelo assistencial e de implementação de um olhar para a saúde, mas quando a gente escolhe os pilotos para a gente trabalhar, a gente escolhe os crônicos complexos, altamente complexos, que estão aí consumindo muito para a gente implantar os nossos modelos que querem se transformar o mundo, né?
Então, mas eu acho que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. Eu acho que a gente vai parar de olhar para a doença e a gente vai entender que a prevenção e a promoção, suportado por toda essa estratégia de dados, ela é o único caminho. É claro que tem pessoas adoecidas que precisam de um cuidado mais intensivo e mais coordenado, e a gente precisa continuar fazendo isso. A própria lógica da população, né, o envelhecimento da população, apesar dele ser muito legal, porque ele mostra como as políticas públicas geraram sucesso, mas que as pessoas possam aproveitar esse tempo a mais de vida e realizar seus sonhos. Elas precisam de um mínimo de funcionalidade, né, e de saúde. Então, eu acho que as pessoas, tanto do ponto de vista dos profissionais como as pessoas, elas vão entender melhor um pouco disso. Elas vão entender a importância dessa conexão, então elas mesmas vão buscar essa conexão e compartilhar os seus próprios dados para que o sistema de saúde possa fazer essa governança desses dados e os apoiá-los nessa jornada mais saudável. Então, eu acho que esse é o futuro da saúde, assim. A gente precisa, enquanto plano de saúde, continuar oferecendo o acesso para o tratamento e a reabilitação, acessos curativos, né? Mas muito mais do que isso, a gente precisa se preparar para gerenciar essa jornada, orientar o cliente para que ele tenha mais saúde dentro das necessidades dele, e muito mais do que isso, dentro do desejo dele, das expectativas dele, do que importa para ele, do que é valor para ele. E não a gente encaixar ele dentro de uma jornada que está posta, né? Então, os nossos processos precisam refletir os desejos e as necessidades dos clientes. Eu acho que essa é a grande transformação. Juliana, e bem interessante assim, essa visão que você traz da centralidade no cliente, né? Importante colocar ele realmente no centro, ainda mais nesse mercado da saúde, que é um mercado tão sensível, tão relevante, importante na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo sensível, que exige um cuidado, que exige uma preocupação. A questão da governança de dados ganha uma outra dimensão, inclusive em termos de segurança, né? Em termos de relevância, mas ao mesmo tempo de segurança também. Então, essa centralidade no cliente, eu acredito que é uma necessidade cada vez maior em todos os setores, em todas as áreas, mas na saúde, com certeza, a gente precisa priorizar o ser humano, né? E colocar essa humanização dentro dos processos de gestão. Eu queria te pedir uma fala, assim, para os estudantes, para o pessoal que está querendo entrar nessa área da saúde, seja como gestão, ou seja como realmente ali, né, profissionais da área. O que você diria, qual seria o seu recado para quem quer entrar na área ou quem está estudando, já se formando para atuar nesse setor? Valesca, e eu vou dar uma pimentinha aí nessa sua pergunta, porque ela o meu raciocínio estava indo nessa mesma linha. A gente conversa com os alunos numa ansiedade, em que especialidade eu vou entrar, como é que eu vou conduzir essa minha carreira olhando lá na técnica, na conta. Há um outro elemento, que tecnologia eu vou usar. Então a gente está lá, o nosso hospital sede tem o Da Vinci agora para fazer as cirurgias, tem o wearable A, B ou C para conectar. O que eu uso, como é que eu olho. Então há uma angústia nessa transformação, que ela é natural, né? E nós estamos aqui no Gramado olhando também todas essas visões de quem está fazendo a transformação acontecer, e há essa angústia de, bom, como eu vou atuar? E vai em linha que a Valesca perguntou, de, bom, o que a gente fala para tornar essa jornada de aprendizado, mas de crescimento profissional mais relevante para essa nova saúde. Então, dei uma pitada aí na tua... Quando você estava falando, eu lembrei do Thiago Matos. Ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, que é: não se preocupe daqui a 5 anos ou 10 anos o que você vai ser, quais são as habilidades que você precisa. Porque, na verdade, a profissão daqui a 10 anos, a sua hoje não vai existir, e a que você vai estar trabalhando ainda nem existe. E o importante é que você seja capaz de reconstruir o seu aprendizado. Então, é aprender, desaprender e aprender. Então, eu acho que o mais relevante de tudo para essas pessoas, né, que estão aí estudando e se preparando para um mercado de trabalho que a gente não sabe nem aonde vai estar daqui a 5 anos, né, a gente tem uma boa noção, invista na sua capacidade de análise e entendimento das coisas. E a sua capacidade de aprendizado. Aprender a aprender, para mim, é hoje a competência mais importante que a gente tem dentro do mercado de trabalho. Para que a gente possa fazer uma leitura do que está acontecendo,
Porque a parte técnica e a parte tecnológica, ainda mais quem está hoje no sistema de ensino, já é um digital, né? Ele já nasceu assim. Então, é muito mais fácil para essas pessoas se adaptarem a essas novas tecnologias do que eu que nasci na era analógica. Eu tive que aprender e até hoje eu sinto alguma dificuldade nisso. Mas essas pessoas é natural. Meu filho é natural, ele já sabe, ele já nasceu fazendo assim. Já nasceu mexendo no celular, no tablet. Mexendo no tablet. E essas tecnologias para eles são muito óbvias. Então, para essas pessoas que estão hoje aprendendo, é muito natural que esse conhecimento seja adquirido. Claro, as pessoas têm algumas tendências, algumas habilidades e algumas vontades, interesses individuais. E aí eles podem buscar conhecimento dessa área. Mas essa capacidade de olhar, de entender para o que está acontecendo e conseguir ter a habilidade de se transformar junto, eu acho que essa que é a competência do futuro para essas pessoas. Essa é uma capacidade que precisa ser desenvolvida cada vez mais. De arrumar soluções, de empatia, de olhar para o outro, entender o problema do outro, a demanda do outro e como é que você, enquanto profissional, soluciona problemas. Eu acho que esse é o grande mote do futuro, assim, para que essas pessoas sejam bem-sucedidas em qualquer lugar que elas queiram estar. Num caminho de automação, né, de inteligência artificial e tudo mais, manter a característica humanizadora de empatia, de saber lidar com as pessoas, de saber trabalhar em equipe, de se colocar no lugar do outro. Você me perguntou sobre a saúde 4.0, mas agora você retomou a questão da saúde 5.0, que é, nós vamos perder alguns empregos com as automações e com a saúde 4.0? Sim. Algumas posições elas serão reduzidas, mas elas não serão eliminadas, elas serão transformadas. E essa transformação é justamente a capacidade das pessoas de colocar o seu penso, a sua capacidade analítica na solução do problema do outro, né? Então, é uma evolução da saúde 4.0. Então, a saúde 4.0, ela tirou as pessoas, a indústria, né, no caso, porque a saúde 4.0 é uma derivada da indústria 4.0, né? Ela tirou as pessoas de dentro das fábricas e agora a indústria 5.0, ela retorna com as pessoas, mas um valor agregado muito maior, que é nessa capacidade de analítica, de oferecer soluções para os problemas, de entender o que está acontecendo, de olhar para esses dados e transformar o presente e o futuro, e construir o futuro, né? Que bacana. William, vou te dar a oportunidade de contar um pouquinho o que nós estamos fazendo na Atistos Educação para formar esse novo profissional do futuro. Perfeito. A Juliana trouxe aqui diversos elementos que vão agregando a esse processo educacional que nós acreditamos na Atistos, né? Quando a gente desenha essa jornada, que ela tem a técnica, ela é necessária, ela é importante, mas há diversos elementos que vão produzindo esse novo profissional, que vão a capacidade de aprender, a capacidade de conversar com a tecnologia, adaptar a tecnologia, usar a tecnologia a favor daquela habilidade. Quando a gente comenta aqui de características, né, de habilidade de olhar os números, dados e fazer isso no seu contexto, as disciplinas de desafios que vão lá desde a tecnologia, do comportamento, elas vão trazendo a soma necessária para a construção desse profissional. Ao acreditar que esses são características indissociáveis, né? Então você tem lá, eu vou repetir de novo, a técnica ela não é menos necessária, ela é importante para quem está fazendo atendimento, mas ela não é exclusiva. Então esta é a grande mudança. O segundo elemento fundamental nesse pilar é o que a gente chama de conexão radical com o mercado. Então a gente está trazendo aqui, por exemplo, hoje no bate-papo, que vai ficar disponível aí para os nossos alunos, a Juliana, que além de formada, né, em economia e enfermagem, tem uma longa carreira e está ali em operação dessa transformação dentro da Unimed ou pelos outros locais que passou.
e vem trazendo detalhes ou simbologias aqui na fala dela do que está acontecendo. E a gente precisa agora, volta para os nossos bancos escolares, sejam eles em vídeos ou presenciais, cada frase, cada momento aqui que ela traz, a gente precisa fazer uma reflexão do que a gente já aprendeu sobre este ponto, o que vai ser necessário de habilidade para o próximo futuro. Então, esse diálogo com quem está fazendo o dia de hoje, sem esquecer o que ali tem na literatura, o que é importante de ferramentas que estão sendo construídas, mas essa ambidestria, né, de conseguir olhar o que temos hoje e o que vamos fazer no futuro, é o nosso conceito de ensino. E esse conceito de ensino radical para o mercado vem transformando o olhar desse profissional, que é um olhar múltiplo, que é um olhar de cuidado, que ele é um olhar das pessoas, mas com a tecnologia, mas com os ferramentais necessários, não só da profissão, mas oriundos lá do design, oriundos lá da tecnologia, da gestão, para o mundo da saúde. E ao escutar, a gente fica aqui nesse podcast um questionamento aí para os nossos atuais alunos e futuros alunos, que papel eu quero ter nessa saúde, né? Então, a Juliana trouxe de forma brilhante o que eu vou escolher fazer nesse novo sistema, né? Será que eu vou estar lá operando o robô na cirurgia? Será que eu vou estar no pano de fundo conectando e tirando insights para melhorar o sistema? Será que eu vou estar lá no atendimento humano com os pacientes? Que papel eu vou estar fazendo? E o direcionamento de carreira é um outro elemento também bastante importante nessa jornada, porque nós não devemos fazer a produção em série como era no passado. Todo mundo precisa seguir essa cartilha, mas se encontrar como profissional e aí desenvolver suas habilidades. Então, esses dois pilares, conexão radical com o mercado e fazer essa jornada ser leve, mas que faça sentido para cada um, e cada um é individual, né? Então vai ter escolhas, percepções, habilidades diferentes, é que fazem essa formação. E, de certa forma, todos deveriam compartilhar com a educação, né? Hoje tem um debate muito forte, as questões que estão nas escolas, que a família deve estar mais na escola e aí no âmbito infantil. A sociedade também precisa estar mais próxima das instituições de ensino para que elas vivam as suas dores de hoje e o que estão olhando para o futuro. De certa forma, vão moldando esses profissionais que vão melhorar a nossa sociedade. Então, basicamente isso que a gente acredita e vem trabalhando diuturnamente aí para construir uma sociedade melhor, que a gente possa ter a saúde que nós vamos, que os nossos filhos vão usar, ela seja adequada no futuro, que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje, elas possam ser usadas no futuro, que não é tão distante, né? O futuro pode ser amanhã, mas que tem esse contexto humano, esse contexto de o que eu quero fazer, qual é a relevância, qual é o propósito que a gente está fazendo. Então é isso que a gente acredita como educação. Que maravilha, pessoal. Olha, esse bate-papo está trazendo muitos insights e muitas reflexões, né? Questões para a gente elaborar e pensar, refletir depois. Mas estamos chegando ao final de mais um episódio do Attus Talks, gravado aqui no Gramado Summit, no nosso estúdio da Attus, dentro do nosso stand. Hoje nós recebemos, então, a gerente de auditoria assistencial e saúde populacional da Unimed Porto Alegre, a Juliana Fantini. Juliana, muito obrigada pela conversa, já reforçando o convite de que tu voltes a gravar com a gente aqui no Attus Talks, que a gente conta novamente com a tua participação. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e essa parceria tão legal. Muito obrigada. William Zanella, nosso vice-presidente de operações da Attus Educação, também agradeço muito pela tua presença e participação aqui nesse episódio. Sim, obrigado. Nós temos a agradecer esse aprendizado com a Juliana aqui no Gramado Summit e deixar aqui sempre uma reflexão aí para os nossos alunos. Qual é o seu objetivo, que transformação você quer acontecer no mundo, e o protagonismo que a Juliana falou, ele sempre é muito importante. Você vai precisar correr, a gente está para dar a mão, os profissionais mais experientes, os professores, a própria instituição, mas tem que ter o protagonismo de cada um, né? Acho que esse foi um grande aprendizado aqui com a Juliana no dia de hoje.
Perfeito! Lembrando então, pessoal, que toda semana tem episódio novo do Atitudes Talks nas principais plataformas de áudio. E além de nos ouvir, também não esqueça de acessar a Atitudes Educação nas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok e também no Twitter. Para saber as novidades, informações sobre cursos e tudo o que está acontecendo, as nossas iniciativas, acesse sempre o nosso site www.atitudes.edu.br. E lembrem-se, aqui na Atitudes, você atualiza o seu amanhã. Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.